A gente vai falar sobre as bases aqui, né, históricas, né, aqui da medicina. Vamos falar um pouquinho, né, da semiologia, nessa introdução ao exame clínico. Então, pessoal, como a gente tem aí no nosso PPC, né, do curso, né, a disciplina Diagnósticos e Terapêutica, em algumas faculdades a disciplina é separada, né, e ela é só semiologia médica, tá? Então, nós vamos tratar, né, na parte de diagnósticos, a questão da semiologia, tá? Então, a semiologia do grego, né, é semiologia, só que está escrito em grego, tá? Não sei se alguém é fluente em grego aí, para discordar comigo, mas com aquelas letrinhas todas está escrito semiologia. E do grego, semion, né, é sinal, e logos é o estudo. Então, né, partindo aí da origem aí da palavra, né, nós temos que a semiologia é o estudo dos sinais. Mas a gente não estuda somente os sinais quando a gente estuda semiologia. A gente estuda os sinais e sintomas, tá? Então, quando a gente fala em sintoma, é toda a informação subjetiva que é descrita pelo paciente. Então, o paciente, ele vai falar que ele tem dor, né? E aí você vai perguntar para ele como é essa dor. Ele vai descrever se é pontada, cólica, tá? Se é uma dor lacinante, uma dor que surgiu de repente ou é contínua, se ela melhora com alguma posição, né? Os fatores desencadeantes. Ele também pode relatar outro sinal, né? Que seria subjetivo, tá? Que poderia ser, ele relata que tem coceira, tá? Bom, coceira pode ser subjetivo, mas eu posso ver o paciente coçando, tá? Se coçando. Posso ver escoriações que ele pode deixar no corpo dele se coçando, né? Então, ele tem um sintoma que ele relata, mas ele também mostra algumas coisas objetivas que eu posso observar, que seriam sinais, tá? Então, sinal, ele refere-se a toda alteração objetiva que é possível de ser percebida pelo examinador através do exame físico. Então, o paciente pode me relatar que ele tem febre. Então, ele pode falar isso de maneira subjetiva. Ele se sente febril. Ele fala, eu me sinto quente, eu me sinto febril. É assim mesmo que pode ser descrito, né? Então, ele está falando de um sintoma. E aí, eu com um termômetro, coloco no paciente o termômetro, e aí o termômetro vai aferir a temperatura. Então, e aí eu tenho lá 37,8 graus Celsius. Eu tenho um sinal, tá? Então, na semiologia, a gente estuda os sinais e sintomas. E para que a gente vai estudar isso? Justamente para chegar num raciocínio e estabelecer uma hipótese diagnóstica ao fim. Essa história desse pensamento organizado da semiologia, sistemático, ele inicia lá com Hipócrates, tá? Hipócrates foi um médico grego, viveu entre 460 e 356 a.C., e ele sistematiza o exame clínico. Então, ele sistematiza com anamnese, que é a entrevista do paciente, onde você vai coletar todas as questões que o paciente refere para você, que são subjetivas, e mais o exame físico, onde você vai aferir, né, sinais objetivos, o que você pode realmente ver durante a avaliação do paciente, tá? Bom, eu vou fazer um adendo aqui, né, na questão do Hipócrates. Muitas coisas que são atribuídas a Hipócrates, algumas foram ele mesmo, né, que desenvolveu, outras coisas, alguns acreditam que é como se fosse uma escola hipocrática, né? Muitas coisas são discípulos dele, que deixaram também relatos ou escritos, e aí tudo se atribui a ele, tá? Então existe essa corrente também histórica. E também, olhando aqui, né, a situação que nós estamos passando hoje, em relação à pandemia,
que houve uma mudança, né, principalmente aqui no Brasil, porque isso ainda não se fazia muito aqui no Brasil, que é a telemedicina, tá? Eu estou puxando esse assunto também porque eu faço muito telemedicina, trabalho com isso desde o início da pandemia e aumentou muito a carga, né, de atendimento, né, em teleconsultas. E como Hipócrates sistematizou o exame clínico lá, né, em 400 anos antes de Cristo, hoje a gente está tendo essa revolução que também vai impactar no nosso método, né, de exame, porque a gente vai ter a situação da telemedicina para a teleconsulta, onde a gente não tem a possibilidade de fazer um exame físico de maneira completa, tá? Eu digo de maneira completa, porque parcialmente a gente consegue fazer uma parte do exame físico se você tiver cada vez mais melhores recursos, né, de imagem, por exemplo, né, que é a ectoscopia, né, que é ver o paciente, examinar ele, vendo se ele está em bom estado geral, né, corado, hidratado, algumas coisas você até consegue. E outra questão da revolução tecnológica que a gente está vivendo, e vai ver isso nos próximos anos, vocês vão ser médicos que vão estar inseridos nessa realidade, é o desenvolvimento de gadgets que vão auxiliar nesse exame físico à distância. Então, hoje, né, a gente tem esses aparelhos de pressão, por exemplo, digitais, que já têm Wi-Fi e mandam informações para o celular, e essas informações podem ser transmitidas para o médico à distância. A gente tem a possibilidade, né, de fazer até uma ausculta cardíaca com alguns aparelhos que transmitem, né, esses sons para um médico à distância. Então, cada vez mais a gente vai ver a criação desses gadgets para o exame físico à distância. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês estão no momento revolucionário da medicina, tá? E vocês estão vivenciando isso, né? Aproveitem, observem e fiquem atentos para participar dessa evolução, tá? E vamos ter essa maneira nova, né, também de fazer medicina, mas é uma maneira complementar. Nada vai substituir a anamnese e o exame físico e ainda a questão do médico ao lado do paciente, né? Isso ainda vai ser, acho que é a questão aí primordial, né, do ato médico. Bom, nessa imagem abaixo, né, também falando um pouco de Hipócrates e medicina, se atribui muito a ele várias questões aí relacionadas à ética médica, né, e pensamentos éticos, e essa pintura de um pintor francês do tempo do romantismo, onde ele descreve, né, descreve não, né, no fato ele retrata, né, uma cena onde Hipócrates ele é convidado pelos persas para cuidar do exército dos persas, que estava passando por uma crise aí de uma doença que estava assolando o acampamento do exército. E os persas eram inimigos dos gregos. E aqui, Hipócrates, né, retratado daquela túnica vermelha ali, ele está recusando a receber ouro e presentes dos persas que estavam pedindo para ele atender os seus soldados. E Hipócrates, ele vai e atende os soldados persas, apesar de serem seus inimigos, e recusa todos os tesouros. Bom, isso, né, é uma lenda, tá? Ninguém sabe se é verdade ou não. Mas a questão ética dessa história, ela é muito interessante, né? Que é de fazer a medicina, né, sem o julgamento de quem você está atendendo, tá? Isso daí é importante, porque às vezes o médico, em algumas situações, ele está lá numa emergência, ele atende às vezes pessoas que fizeram coisas ruins, de repente para outras pessoas, né, cometeram crimes e tal, mas não é função do médico julgar, né? Nós não somos juízes. Então, o médico deve atender, tratar as pessoas e não fazer nenhum tipo de julgamento, tá? Então, essa aula não é só, né, de exame clínico, mas é uma aula de medicina na maneira de ser, né? Bom, estou de olho aqui no chat, se alguém tiver algum comentário, tá? Estou acompanhando. Bom, de Hipócrates até o surgimento de um equipamento para você aferir algo de maneira objetiva,
se passaram aí, pelo menos aí, uns 1.200 não, mais, se passaram aí praticamente 2.000 anos, né? Então, lá de Hipócrates, o que os médicos tinham? A anamnese, onde eles entrevistavam o paciente, coletavam as informações subjetivas e também faziam um exame físico, né? Então, examinavam o paciente, né? Olhavam o paciente, às vezes até encostavam o seu ouvido no tórax do paciente para fazer uma ausculta. E aí, somente 2.000 anos depois, aparece o primeiro equipamento, né, vamos dizer assim, de aferição de um sinal, que é o termômetro. Tá? Então, o médico até poderia sentir que o paciente está quente, mas ele não tinha como dizer quantos graus de temperatura esse paciente estava. E aí, o termômetro foi inventado por Galileu Galilei, mas Santorre Santório, ele aplica ele para uso médico em 1612. Então, vejam que o espaço do desenvolvimento de um equipamento, né, vamos dizer, tecnológico para a medicina, levou muito tempo, né, 2.000 anos. Após isso, né, ainda quase que, né, vamos lá, 1612 para 1819, são praticamente 200 anos, né? Então, somente, né, em 1819 surge o primeiro estetoscópio, né, que foi inventado, né, por René Delaennec. E ele pegou uma cartolina e fez um cilindro, um tubo com essa cartolina, e encostou, né, no dorso de um paciente e pôde fazer uma ausculta. Antes era feita a ausculta. Geralmente o médico encostava diretamente, né, o ouvido no tórax do paciente, por exemplo. E aí ele utilizou de um equipamento para fazer a ausculta e até melhorar ela, né? Esse fato, né, alguns, né, que conversam muito, e eu também falo muito sobre relação médico-paciente, falam que foi o primeiro passo no distanciamento, né, dessa relação, né, que colocou o médico com equipamento, né, entre ele e o seu paciente. Mas, né, vejam aí, a evolução começa a ser mais rápida, né, sair de 2.000 anos para surgir um equipamento para aferir um sinal, e agora a gente tem o estetoscópio 200 anos depois. E aí, nem 100 anos depois, né, praticamente 50 anos depois, surge o oftalmoscópio, né? Então, foi um equipamento que auxiliou os médicos a fazer o exame do olho e conseguiu examinar até o fundo do olho, né, a retina, e dali começou a se estudar, né, as alterações da retina em relação à saúde do paciente. E a evolução segue, né? Menos aí também, né, agora menos de 50 anos, só praticamente 10 anos, 15 anos, surge o otoscópio, né? Depois, temos aí a aferição da pressão arterial, tá? Surge no final do século XIX, o aparelho para fazer a aferição da pressão. A gente vai falar sobre as bases aqui, né, históricas, né, aqui da medicina, vamos falar um pouquinho, né, da semiologia, nessa introdução ao exame clínico. Então, pessoal, como a gente tem aí no nosso PPC, né, do curso, né, a disciplina Diagnósticos e Terapêutica, em algumas faculdades a disciplina é separada, né, e ela é só semiologia médica, tá? Então, nós vamos tratar, né, na parte de diagnósticos, a questão da semiologia, tá? Então, a semiologia do grego, né, é semiologia, só que está escrito em grego, tá? Não sei se alguém é fluente em grego aí, para discordar comigo, mas com aquelas letrinhas todas está escrito semiologia. E do grego, semion, né, é sinal, e logos é o estudo. Então, né, partindo aí da origem aí da palavra, né, nós temos que a semiologia é o estudo dos sinais. Mas a gente não estuda somente os sinais quando a gente estuda semiologia. A gente estuda os sinais e sintomas, tá?
Então, quando a gente fala em sintoma, é toda a informação subjetiva que é descrita pelo paciente. Então, o paciente, ele vai falar que ele tem dor, né? E aí você vai perguntar para ele como é essa dor. Ele vai descrever se é pontada, cólica, tá? Se é uma dor lacinante, uma dor que surgiu de repente ou é contínua, se ela melhora com alguma posição, né? Os fatores desencadeantes. Ele também pode relatar outro sinal, né? Que seria subjetivo, tá? Que poderia ser, ele relata que tem coceira, tá? Bom, coceira pode ser subjetivo, mas eu posso ver o paciente coçando, tá? Se coçando. Posso ver escoriações que ele pode deixar no corpo dele se coçando, né? Então, ele tem um sintoma que ele relata, mas ele também mostra algumas coisas objetivas que eu posso observar, que seriam sinais, tá? Então, sinal, ele refere-se a toda alteração objetiva que é possível de ser percebida pelo examinador através do exame físico. Então, o paciente pode me relatar que ele tem febre. Então, ele pode falar isso de maneira subjetiva. Ele se sente febril. Ele fala, eu me sinto quente, eu me sinto febril. É assim mesmo que pode ser descrito, né? Então, ele está falando de um sintoma. E aí, eu com um termômetro, coloco no paciente o termômetro, e aí o termômetro vai aferir a temperatura. Então, e aí eu tenho lá 37,8 graus Celsius. Eu tenho um sinal, tá? Então, na semiologia, a gente estuda os sinais e sintomas. E para que a gente vai estudar isso? Justamente para chegar num raciocínio e estabelecer uma hipótese diagnóstica ao fim. Essa história desse pensamento organizado da semiologia, sistemático, ele inicia lá com Hipócrates, tá? Hipócrates foi um médico grego, viveu entre 460 e 356 a.C., e ele sistematiza o exame clínico. Então, ele sistematiza com anamnese, que é a entrevista do paciente, onde você vai coletar todas as questões que o paciente refere para você, que são subjetivas, e mais o exame físico, onde você vai aferir, né, sinais objetivos, que você pode realmente ver durante a avaliação do paciente, tá? Bom, eu vou fazer um adendo aqui, né, na questão do Hipócrates. Muitas coisas que são atribuídas a Hipócrates, algumas foram ele mesmo, né, que desenvolveu, outras coisas, alguns acreditam que é como se fosse uma escola hipocrática, né? Muitas coisas são discípulos dele, que deixaram também relatos ou escritos, e aí tudo se atribui a ele, tá? Então existe essa corrente também histórica. E também, olhando aqui, né, a situação que nós estamos passando hoje, em relação à pandemia, que houve uma mudança, né, principalmente aqui no Brasil, porque isso ainda não se fazia muito aqui no Brasil, que é a telemedicina, tá? Eu estou puxando esse assunto também porque eu faço muito telemedicina, trabalho com isso desde o início da pandemia e aumentou muito a carga, né, de atendimento, né, em teleconsultas. E como Hipócrates sistematizou o exame clínico lá, né, em 400 anos antes de Cristo, hoje a gente está tendo essa revolução que também vai impactar no nosso método, né, de exame, porque a gente vai ter a situação da telemedicina para a teleconsulta, onde a gente não tem a possibilidade de fazer um exame físico de maneira completa, tá? Eu digo de maneira completa, porque parcialmente a gente consegue fazer uma parte do exame físico se você tiver cada vez mais melhores recursos, né, de imagem, por exemplo, né, que é a ectoscopia, né, que é ver o paciente, examinar ele, vendo se ele está em bom estado geral, né, corado, hidratado, algumas coisas você até consegue. E outra questão da revolução tecnológica que a gente está vivendo, e vai ver isso nos próximos anos, vocês vão ser médicos que vão estar inseridos nessa realidade,
é o desenvolvimento de gadgets que vão auxiliar nesse exame físico à distância. Então, hoje, né, a gente tem esses aparelhos de pressão, por exemplo, digitais, que já têm Wi-Fi e mandam informações para o celular, e essas informações podem ser transmitidas para o médico à distância. A gente tem a possibilidade, né, de fazer até uma ausculta cardíaca com alguns aparelhos que transmitem, né, esses sons para um médico à distância. Então, cada vez mais a gente vai ver a criação desses gadgets para o exame físico à distância. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês estão no momento revolucionário da medicina, tá? E vocês estão vivenciando isso, né? Aproveitem, observem e fiquem atentos para participar dessa evolução, tá? E vamos ter essa maneira nova, né, também de fazer medicina, mas é uma maneira complementar. Nada vai substituir a anamnese e o exame físico e ainda a questão do médico ao lado do paciente, né? Isso ainda vai ser, acho que é a questão aí primordial, né, do ato médico. Bom, nessa imagem abaixo, né, também falando um pouco de Hipócrates e medicina, se atribui muito a ele várias questões aí relacionadas à ética médica, né, e pensamentos éticos, e essa pintura de um pintor francês do tempo do romantismo, onde ele descreve, né, descreve não, né, no fato ele retrata, né, uma cena onde Hipócrates ele é convidado pelos persas para cuidar do exército dos persas, que estava passando por uma crise aí de uma doença que estava assolando o acampamento do exército. E os persas eram inimigos dos gregos. E aqui, Hipócrates, né, retratado daquela túnica vermelha ali, ele está recusando a receber ouro e presentes dos persas que estavam pedindo para ele atender os seus soldados. E Hipócrates, ele vai e atende os soldados persas, apesar de serem seus inimigos, e recusa todos os tesouros. Bom, isso, né, é uma lenda, tá? Ninguém sabe se é verdade ou não. Mas a questão ética dessa história, ela é muito interessante, né? Que é de fazer a medicina, né, sem o julgamento de quem você está atendendo, tá? Isso daí é importante, porque às vezes o médico, em algumas situações, ele está lá numa emergência, ele atende às vezes pessoas que fizeram coisas ruins, de repente para outras pessoas, né, cometeram crimes e tal, mas não é função do médico julgar, né? Nós não somos juízes. Então, o médico deve atender, tratar as pessoas e não fazer nenhum tipo de julgamento, tá? Então, essa aula não é só, né, de exame clínico, mas é uma aula de medicina na maneira de ser, né? Bom, estou de olho aqui no chat, se alguém tiver algum comentário, tá? Estou acompanhando. Bom, de Hipócrates até o surgimento de um equipamento para você aferir algo de maneira objetiva, se passaram aí, pelo menos aí, uns 1.200 não, mais, se passaram aí praticamente 2.000 anos, né? Então, lá de Hipócrates, o que os médicos tinham? A anamnese, onde eles entrevistavam o paciente, coletavam as informações subjetivas e também faziam um exame físico, né? Então, examinavam o paciente, né? Olhavam o paciente, às vezes até encostavam o seu ouvido no tórax do paciente para fazer uma ausculta. E aí, somente 2.000 anos depois, aparece o primeiro equipamento, né, vamos dizer assim, de aferição de um sinal, que é o termômetro, tá? Então, o médico até poderia sentir que o paciente está quente, mas ele não tinha como dizer quantos graus de temperatura esse paciente estava. E aí, o termômetro foi inventado por Galileu Galilei, mas Santorre Santório, ele aplica ele para uso médico em 1612. Então, vejam que o espaço do desenvolvimento de um equipamento, né, vamos dizer, tecnológico para a medicina, levou muito tempo, né, 2.000 anos. Após isso, né, ainda quase que, né, vamos lá, 1612 para 1819, são
praticamente 200 anos, né? Então, somente, né, em 1819 surge o primeiro estetoscópio, né, que foi inventado, né, por René Delaennec. E ele pegou uma cartolina e fez um cilindro, um tubo com essa cartolina, e encostou, né, no dorso de um paciente e pôde fazer uma ausculta. Antes era feito a ausculta. Geralmente o médico encostava diretamente, né, o ouvido no tórax do paciente, por exemplo. E aí ele utilizou de um equipamento para fazer a ausculta e até melhorar ela, né? Esse fato, né, alguns, né, que conversam muito, e eu também falo muito sobre relação médico-paciente, falam que foi o primeiro passo no distanciamento, né, dessa relação, né, que colocou o médico com equipamento, né, entre ele e o seu paciente. Mas, né, vejam aí, a evolução começa a ser mais rápida, né, sair de 2.000 anos para surgir um equipamento para aferir um sinal, e agora a gente tem o estetoscópio 200 anos depois. E aí, nem 100 anos depois, né, praticamente 50 anos depois, surge o oftalmoscópio, né? Então, foi um equipamento que auxiliou os médicos a fazer o exame do olho e conseguiu examinar até o fundo do olho, né, a retina. E dali começou a se estudar, né, as alterações da retina em relação à saúde do paciente. E a evolução segue, né? Menos aí também, né, agora menos de 50 anos, só praticamente 10 anos, 15 anos, surge o otoscópio, né? Depois, temos aí a aferição da pressão arterial, tá? Surge no final do século XIX, equipamentos para aferir esses sinais. Então, como eu falei lá atrás, essa revolução que vocês estão aí vivenciando da telemedicina, também vai ser assim, né? A gente vai ver o desenvolvimento desses equipamentos para ajudar um exame físico à distância cada vez mais rápido, ou até fazer diagnósticos, né, e encaminhar para um médico à distância muito mais rápido. Então, é assim a evolução da tecnologia, né? Começa a surgir uma coisa atrás da outra mais rapidamente. O conhecimento é acumulado, né? E aí, no final do século XIX, início do século XX, houve também outra questão muito importante, que foi os estudos de Freud, né, em relação à consciência humana, né, e o subconsciente. Então, Freud ele descortina, né, o subconsciente e permite a compreensão dos aspectos psicodinâmicos da relação médico-paciente. E aí a gente começa a ver a questão da importância, né, da saúde mental também, né? Então, que não é nada desconexo, né? Como muitos de vocês falaram nos vídeos, é ver o paciente como um todo, né? Então, não é só uma alteração física que ele tem, biológica, né, bioquímica, né? Tem também toda a questão da parte mental dele, tá? Da mente, do subconsciente, tá? E falando nisso, né, se desenvolve os estudos da relação médico-paciente também, tá? E Balint é a grande figura desses estudos com o seu livro, né, O Médico, o Seu Paciente e a Doença, tá? De 1957. Então vejam que a gente também tem uma evolução muito rápida e a medicina como a gente conhece hoje, né, essa medicina com anamnese, exame físico, já vem de 2.000 anos, mas com uso de equipamentos, né, para fazer diagnóstico, ela tem menos de 200 anos, tá? E ainda com exames de diagnóstico complementar, a gente tem aí o início disso, o uso de, né, análise do sangue, né, os exames de imagem, isso vamos botar aí até uns 150 anos, né? Olhando lá o esfregaço sanguíneo, né? Depois o surgimento da radiografia, né? O eletrocardiograma em 1905, e na década de 50, após a Segunda Grande Guerra Mundial, a gente tem aí o boom também tecnológico, com o surgimento principalmente de equipamentos
de imagem, né, utilizando radiação, ondas eletromagnéticas, né, ultrassom, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e assim por diante. Então, como eu já havia comentado com vocês, o desenvolvimento tecnológico, né, na humanidade, de maneira geral, ele levou muito tempo, né, para ocorrer, né? A nossa experiência de vida com aparelho celular, né, notebook, internet, se a gente olhar na linha do tempo da humanidade, ela não é nem um grão de areia, né, da presença do ser humano aqui na Terra. E aí você tem um acúmulo de conhecimento, e isso faz com que essa curva dê um salto, e assim também é na medicina, né? Então ela começa lá longe, devagarzinho, né? E de repente, né, finalmente, né, depois de muito tempo, ela salta e ela se torna quase, praticamente, que vertical. E aí, temos aí essa figura, não sei se alguém aí da turma, né, eu não vi todos os relatos, mas alguém fez engenharia antes de fazer medicina, ou cursou o curso de engenharia antes do curso de medicina. Vou esperar um pouquinho para ver se tem alguma resposta ali no chat e vou aparecer aqui de novo para vocês. Mas que raio, professor? O que tem a ver engenharia e essa figura aí com a medicina? Né? Alguém deve estar se perguntando isso aí, né? Bom, essa figurinha aí que eu botei para vocês é um arco, né? Um arco, um pórtico, né? E na engenharia existe uma peça fundamental para esse arco se manter, né? Que é uma pedra que é colocada aqui nesse topo do arco, tá? Essa pedra é chamada de pedra angular, né? Sem ela, o que vai acontecer com esse arco? Ele despenca, né? Se você não tiver essa pedra aqui, esse arco não se mantém, as outras pedras vão cair, tá? E aí, o exame clínico é essa pedra angular da medicina, tá? Sem o exame clínico, o nosso arco vai cair. E essa pedra angular, ela é composta pela anamnese, mais o exame físico, e também hoje, né, o uso dos exames complementares, né? O Henry, ele fez 2 anos de engenharia elétrica. Apesar de ser engenharia elétrica, ele deve ter tido lá as bases lá da engenharia também, que é comum a todas as outras, né? E ele deve ter ouvido falar aí de pedra angular, né? Acho que na faculdade de engenharia. Então, pessoal, a anamnese e exame físico, eles estão ali maiores, né? Escritos em letras maiores. E depois vem exames complementares. Por quê? Os exames complementares, eles são subsidiários, eles apoiam, né, o que a gente observa na anamnese e no exame físico. Então, a gente não deve partir, né, a nosso raciocínio clínico a partir dos exames complementares. Então, eu recebo um paciente, ele chega lá na consulta e ele já traz um envelope de exames e coloca lá em cima da mesa. Antes de eu olhar esses exames, eu devo fazer a anamnese do exame físico dele, para depois ver os exames, tá? Porque você ver os exames antes pode viciar o teu raciocínio, né? Você vai criar um viés aí no teu raciocínio, tá? E outra questão também, para você pedir exames complementares, você tem que saber o que você está procurando, tá? Senão você vai pedir exames desnecessariamente, ou vai pedir exames em maneira excessiva, alguns vão vir com alterações que podem ser comuns em pessoas sem doença, e pode dar alguma confusão no seu raciocínio também, tá? Então, né, lembre-se disso, né? O exame clínico é composto por anamnese, exame físico e exames complementares, mas a anamnese e o exame físico são as questões primordiais que vão guiar todo o resto, tá? E aí, a gente utiliza disso para chegar num diagnóstico, né? Estabelecer hipóteses diagnósticas. Às vezes a gente não chega num diagnóstico único, logo no início. A gente pode estabelecer hipóteses diagnósticas, diagnósticos sindrômicos, tá? E aí a gente vai afunilando isso, né, para chegar num diagnóstico do paciente. A partir do diagnóstico, a gente estabelece a terapêutica, que
é o tratamento do paciente. Esse é o nosso objetivo final.